Sêneca vai dizer uma frase que eu acredito seja uma das mais maravilhosas. A riqueza é escrava dos sábios, mas a riqueza é mestre dos tolos. Meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Totem de poder. O que é o totem de poder senão uma escala hierárquica dos arquétipos, dos poderes xamânicos, como diria o misticismo, mas nada mais é do que uma graduação de qualidades que você vai ganhando. Veja, nas artes marciais as pessoas têm níveis e faixas. Ela vai devagar e vai ganhando autoridade para lutar com outras pessoas da mesma faixa, do mesmo nível. Por que você acha que na vida isso também não existe? Existe, e você deve entender isso, porque isso vai te ajudar a economizar vários problemas. Você identificar qual faixa você está, qual totem de poder, qual arquétipo você é, qual é a sua disposição íntima. Portanto, é muito importante você entender em que nível você está. Eu sempre falo para vocês que existem as pessoas que são os inacessíveis. São as pessoas que no momento elas são inacessíveis para você. Por quê? Talvez porque elas sejam melhores do que você? Não. Superiores do que você? Também não. Acontece que os inacessíveis, eles estão numa faixa em que enfrentá-los ainda talvez não seja o momento para você. Não quer dizer que você não vai chegar nesse nível de estar com essas pessoas, conversar com elas. Mas, de início, talvez as nossas tolices, o nosso linguajar, a nossa falta de foco, talvez para essas pessoas seja um pouco até tedioso, vamos dizer assim, lidar com a gente, ter que voltar de novo lá e pegar nas mãos. É como chegar num palestrante que já tem a sua palestra já delimitada e ele tem livros já, um certo autor. Vamos supor que você vai numa palestra, né, sobre física quântica do professor Hélio Couto, por exemplo. O que vai acontecer se você for na palestra do professor Hélio Couto, sem ter lido nada sobre ele, sem ter assistido o caminho das aulas, sem conhecer o trabalho dele? De repente você está numa sala em que 90% das pessoas ali já consumiram toda a ideia daquele autor. Eu falo professor Hélio Couto, mas tem vários aí, né? Aí você não consumiu nada de ideia do cara, você não gerou uma tese de dúvida do assunto que ele está ensinando ali, e aí você de repente levanta a mão. Viu, eu queria fazer uma pergunta. O que é física quântica? Aí todo mundo olha assim, todo mundo vai virar na hora o pescoço para você. Mas não impressionado com sua pergunta. Não está impressionado com o nível, né, de burrice que você colocou ali naquele momento, né? Tipo, como assim? Você vai num lugar desse, né? Então isso é muito mediano isso aí. Então, é como a gente está falando aqui, né? Ele quer dizer que a riqueza simboliza conhecimento, informação, sabedoria. Ela é escrava dos homens sábios, ou seja, ela corre atrás. E aí a gente pode falar assim, o que é o estoicismo? Né? Se a gente ouve tanto falar desse tal de estoicismo, o que é isso? Né? Que a gente vai entender que o estoicismo, ele é uma regra de controle emocional e psicológico fundamental para nós hoje em dia. Porque você vai aprender a ser um pouco mais frio no lado emocional. Mas assim, em que sentido? Onde tem que usar a razão, usar a razão. Onde tem que usar a emoção, você usa a emoção. Você não vai falar só de razão com o seu cônjuge, por exemplo. Quando vai falar com um filho, mesmo que você coloque a razão, haverá um tom de emoção naquilo. Então, aquilo vai, de certa forma, moldar aquele carinho, aquele gesto amoroso. Mas aí fora, com pessoas no trabalho, não existe isso. O que existe é assim, o que o seu chefe espera de você, ou você como superior e hierárquico, o que você espera das pessoas ali. Mas há um problema hoje em dia, que geralmente o chefe ele não deixa claro o que você deve aprender. Né? O que eu vou explicar para você? Então, se você é superior, você tem que explicar corretamente para o seu subordinado o que você quer. E uma coisa interessante que não existe hoje em dia é que você tem que falar para o seu subordinado o porquê que você quer que seja daquele jeito. Você explica o que você quer detalhadamente e você explica o porquê daquilo e a importância daquilo.
Aquela pessoa, ela tem um tempo de administrar e entender o que você está pedindo. Por outro lado, você subordinado, que às vezes não entende, isso é estoicismo na prática. Quando você está vendo alguém, está dando uma ordem para você, você não entendeu muito bem. É humildade, é muito ruim você perguntar exatamente. Não vai poupar, às vezes, um problema, uma demissão. Não perguntar, por que o senhor quer que eu faça isso? Não é isso, é perguntar exatamente como deve ser feito e a que nível, até que nível de importância e velocidade aquilo precisa ser executado. A pessoa vai te mostrar exatamente a forma que ela quer e como ela quer. Mas é necessário, às vezes, ter os pés no chão. Humildade vem da palavra do latim humus, que quer dizer pés no chão. O nosso filósofo Sêneca vai mostrar o seguinte, que existe uma assimetria em tudo. Ou seja, o que é assimetria? Está na cara que quando a gente usa o orgulho, a arrogância, a gente se estrepa e a gente vai se ferrar tanto quanto foi o nível de nossa arrogância. O sentimento contrário, ele sempre vai alcançar o mesmo nivelamento. Por isso que a pessoa humilde em objetivos, humilde no tratamento de outras pessoas, caso ela venha a falar algo de errado ou se envergonhar, como ela está lá naquele nível raso, a assimetria vai mantê-la no mesmo nível. Compreende? Então a pessoa, né, diz aquela frase, né? Quanto maior o orgulho, maior o tombo. Por quê? Porque a vaidade do ser humano pode ser inescrupulosa. Ela pode provocar muito as pessoas. Mas se você parar para pensar, olha o nosso comportamento em volta. Como é que às vezes uma pessoa quer ser respeitada no trabalho se ela coloca um som alto no final de semana que nem o vizinho, nem o outro vizinho do lado consegue ouvir uma música ou assistir uma televisão ou dormir para trabalhar no outro dia? Essas pessoas são egoístas, egocêntricas. Ela liga o som alto e não está nem aí com o vizinho. Ela leva uma caixa de som na praia de quase 1 metro e aí liga o som lá como se você não quisesse, às vezes, escutar uma música clássica do lado, vendo o mar, ou apenas quisesse ficar em silêncio. Mas o som do outro é tão alto que por mais que você fique longe dele, ainda fica ouvindo aquela música. Então, às vezes você percebe que aquela pessoa que provoca os outros lá no final de semana, aí ela vai na semana, aí ela quer como funcionário, como trabalhador, ser respeitado. Nos níveis que ela está ali, no nível social que ela está, às vezes, ela quer respeito. Mas como você vai pedir respeito se você não dá respeito? Não digo você que está me ouvindo, é só para a gente abranger o termo aqui do estoicismo de Sêneca, para você compreender. Ou seja, a robustez, ela provoca em você, nessa assimetria, um controle das emoções. E nisso vai evitar os danos que a emoção pode causar na sua vida. Emoção, ela é importante na nossa vida, sim, mas ela não é tudo. E estar no arquétipo superior, que é o que a gente fala aqui no canal, está sempre falando para vocês, sempre comentando, que estar no arquétipo superior é justamente vivenciar esses poderes internos. E que você fala assim, eu quero ser águia, por exemplo, eu quero ser tigre. Mas quando eu falo das qualidades que essas pessoas têm, como eu falei no vídeo passado, você vai ficar assustado e você fala assim, poxa, eu achei que era isso, dessa forma, mas não é bem como eu pensava, né? Poxa, eu vou ter que desenvolver isso mesmo? Vai. Sim, você vai ter que pular de nível. E é o que eu falo, se você quiser chegar, se você não está na média das pessoas, primeiro então lute para chegar na média. E uma vez que você for um mediano, você vai ver que o mediano é o mais comum de todos, que é o que as pessoas conseguem atingir a média. Mas a média, ela tem um destaque, umas farpas superiores. Algumas pessoas escapam desse mediano e se destacam, seja nos negócios, seja no trabalho, seja na liderança, elas se destacam, elas se despontam. Por que que elas despontam? Porque elas conseguem assimilar justamente esse diferencial. Elas não vão se incomodar com coisas insignificantes, com coisas pequenas. Elas, por mais que as pessoas tentem provocá-las, tirá-las do objetivo, não vai conseguir. Elas não são assim moldadas
pelas outras pessoas, elas se moldam. Aquela pessoa que é maleável às outras pessoas, não é não ganhar conhecimento, né? Não é isso. O conhecimento vem de um jeito ou de outro, a informação vem. Ser moldado é assim, o que as pessoas acham que é melhor, o que as pessoas pensam que é melhor, e você sabe que não é o caminho que você quer seguir. Você não quer aquele caminho que os outros seguem. Por quê? Porque eles são medianos. Eles já atingiram a mesma média de conhecimento que você tem. Então, particularmente, eu não acho que seja o caminho você deixar-se moldar-se demais pelo que os outros pensam. E hoje as redes sociais, elas provocam muito esse afã nas pessoas. Um ponto importante em Sêneca, que as pessoas não entendem, é que preserve as suas vantagens. Isso bate muito com o conhecimento que a gente tem quando a gente fala de disposição íntima. Que preserve suas vantagens. Sêneca vai falar que é melhor a gente viver de um jeito pobre. Pobre, talvez do jeito de Sêneca, seria hoje, entre aspas, o minimalismo. Então, Sêneca, apesar de ser um homem que dizia isso, quando Sêneca foi condenado, né, ao seu suicídio, ele tinha no banco algo em torno de 300 milhões de denários, que era aquela moeda. Denários era quase aquela moeda. Judas traiu Jesus com 30 denários, né? Acho que foi isso, que é um valor que equivalia na época ao salário mensal de uma pessoa de sucesso na época. Seria um salário mensal de alguém. Sêneca dispunha de mais ou menos 300 milhões desse mesmo denários. Então, se você parar para pensar, o Sêneca não era tão pobre assim. Embora ele estimulasse as pessoas a viver de modo simples, ele não era pobre. E isso resulta em que Sêneca, ele era essa pessoa que nós estamos falando, em que se a vida te oferece algo de bom, aceite. Se você tem uma disposição íntima a ganhar dinheiro, ganhe seu dinheiro. Mas não é porque você tem, às vezes, uma quantidade de dinheiro muito grande que você precisa se limitar a agir como rico. Sendo que você, às vezes, quer viver de forma simples e minimalista. Ou essencialista, como diz hoje, né? Viver no essencialismo. Mas o que as pessoas não compreendem é que geralmente Sêneca, ele é mal interpretado. Porque Sêneca, quando viajava, ele andava de 1 a 2 escravos com ele. Então, às vezes, eu mesmo tive a noção errada do estoicismo anos atrás, né? Porque a gente vai ver o que as pessoas falam sobre o estoicismo, mas aí você não se abre para você ler o estoicismo e você ter suas próprias convicções. E entender para que serve aquilo, como adaptar aquele conhecimento à sua vida hoje, no momento de agora, com toda essa tecnologia, com tudo que existe, o que é ser minimalista, o que é ter dinheiro e viver de forma simples, né? Simples e com pensamento elevado, como que é isso, como que funciona, o quanto isso é importante para a nossa vida. É um assunto que eu vou bater muito aqui no canal, com vocês, a gente vai conversar muito, então longe de acabar toda essa explicação, a gente vai afundar um pouco aí nos conhecimentos de Sêneca e ver que todos eles tinham essa comparação arquetípica com esse molde de ser humano que a gente está falando, ser humano acima da média, que é o que se espera quando você vem, nasce e se projeta e se dispõe a viver aqui na Terra entre as pessoas. Nós precisamos dessa diferença, desses despontamentos, dessas pessoas que se despontam, se destaca, vamos dizer assim. E por que não pode ser você, se você tem disposição íntima para isso? E se você não tiver disposição íntima para isso, também tudo bem. O que nós queremos dizer aqui, com o conhecimento do estoicismo, é que se a vida te favoreceu e você não precisa ser porque você tem dinheiro, você precisa dar todo o seu dinheiro para os outros e viver na pobreza, na miséria. Não. Você pode viver de forma simples, educada, ilibada e ainda assim ter todo mundo à sua disposição, né? Ou seja, tudo que está à sua volta pode lhe ajudar. E aproveite essa ajuda que lhe chega. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você e temos aqui um encontro marcado para o próximo vídeo.